Nós vamos abrir, nós vamos meditar no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, a partir do capítulo 1. O tema da mensagem dessa noite é o avivamento em Nínive. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Só para vocês entenderem aqui o contexto geral da história. Na época de Jonas, havia uma cidade chamada Nínive. E essa cidade, meus amados, era uma cidade onde o povo estava totalmente dominado pelo pecado. Então Deus, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, Deus estava prestes a derramar um juízo sobre a cidade de Nínive. Mas antes disso, Deus resolve dar uma chance àquela população. E Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta chamado Jonas. E Jonas, ele recebe esse encargo, ele recebe essa missão de ir até Nínive e advertir aquela cidade, advertir aquele povo, que se eles não se arrependessem das suas obras, dos seus pecados, aquela cidade seria varrida do mapa pelo juízo de Deus. Mas Jonas, ele não obedece ao Senhor logo de primeira, e tem uma longa história aqui que nós vamos meditar, e nós vamos aprender, muitas coisas com a história de Jonas. É uma história do Velho Testamento, mas, meus amados, toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Nós podemos aprender, nós podemos aplicar a palavra de Deus para as nossas vidas, tanto lendo o Velho Testamento como o Novo Testamento. Toda a Bíblia ela é preciosa quando ela é revelada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Amém? E com certeza, através da história de Jonas, nós vamos aprender algumas coisas importantes que nós podemos aplicar na nossa vida, conforme a necessidade de cada um. Amém? Então vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, meus amados, ao invés de obedecer a Deus, ele pega um navio, um barco, para a direção contrária. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E a Bíblia diz que Jonas estava fugindo, queria ir longe da presença do Senhor, como se alguém pudesse ficar longe da presença do Senhor. O salmista, ele escreveu: se eu for até as profundezas do abismo, o Senhor está lá. Se eu for até o fundo do mar, lá o Senhor está. Se eu subir até os mais altos céus, lá o Senhor estará. Como fugirei da face do Senhor? O Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas quando nós falamos na presença do Senhor, como nós falamos da presença do Senhor, meus amados, nós devemos entender isso, nós que somos cristãos, nós devemos entender que a presença do Senhor, essa questão de nós estarmos na presença do Senhor, se refere àquele momento em que nós separamos para ter intimidade com Deus.
É muito importante que nós, principalmente de manhãzinha, antes de trabalhar, acorda um pouco mais cedo, e ter aquele momento com Deus, aquele momento de oração, aquele momento de meditação na palavra, né? Aquele momento onde você ora, você adora, você abre o seu coração, talvez confessar algum pecado, orar por alguma necessidade na sua vida, orar para obter alguma direção para a sua vida. Meus amados, essa prática de nós entrarmos na presença do Senhor é algo maravilhoso, é algo saudável para todo aquele que crê no Senhor Jesus. É alimento espiritual, é revestimento espiritual, é cooperar para ter uma vida cristã mais madura, direcionada por Deus, meditando na palavra de Deus, deixando Deus falar conosco através da palavra, deixando Deus falar conosco através do Espírito Santo. Todo cristão que quer ter uma vida saudável, ele tem que tirar momentos, ele tem que ter esse dia a dia, né, para entrar na presença do Senhor. Eu achei bacana o que a Ana pregou aqui no domingo passado, se eu não me engano, né, que ela falou gotinhas, né? E ela falou algo que eu achei bacana, ela falou, é melhor ser feito do que perfeito. Porque às vezes nós queremos aquela perfeição no nosso devocional diário, nossa vida cristã, e nós não alcançamos, e nós desanimamos. Como está escrito lá no livro do Dave Robertson, muitas vezes nós tomamos aquela decisão de orar, e pega aquela Bíblia grossa, coloca embaixo do braço e começa a andar que nem um soldado, né? E começa a declarar, agora eu vou entrar na presença do Senhor e por Deus que ninguém me pare. E vai marchando que nem um soldado. Agora eu vou mergulhar, agora vai ser forte. Agora o mistério vai ser verdadeiro. Agora vai ser espada de fogo, asa de anjo. Aí no terceiro dia que ele falha na oração, ele já desanima. O legalismo já entra no coração e ele fala, eu sou um fracasso como cristão, eu não consigo fazer isso. Queridos, vai, nem que seja meia hora, 30 minutos, mas começa a praticar. Você não precisa ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas lendo a Bíblia, orando. A maioria nem tem tempo para isso. Mas nem que seja um pouco de oração, um pouco de meditação na palavra, 30 minutos com qualidade, 40 minutos com qualidade na presença de Deus, para que você se fortaleça, né? Para que você, está entendendo? Olha o pensamento errado que vem na cabeça da gente. Na segunda-feira você ora, na terça você ora, na quarta você não ora. Aí a tua alma, não vou nem falar que é o diabo, que o diabo não está com essa bola toda. O diabo não tem poder para falar com todo mundo, toda hora, todo momento. É a tua alma, é o legalismo, é a mentalidade nossa, a religiosidade. Nossa, hoje, quarta, não orei, Deus não está contente comigo, Deus está bravo comigo, Deus deve estar triste comigo, porque hoje eu furei na oração, perdi hora e acabei não conseguindo orar. Presta atenção, a oração, a meditação na palavra, o você entrar na presença de Deus, não vai fazer Deus te amar mais. Vou falar uma coisa para você, talvez você fique escandalizado. Vamos supor que até então você ora 1 hora por dia. Até o dia de hoje é dia 5 de novembro. Até o dia 5 de novembro, durante 2023 inteirinho, até o dia 5 de novembro, você orou todos os dias, sem matar feriado, final de semana,
Você orou todo dia, de segunda a segunda, 1 hora por dia. Leu 3 capítulos da Bíblia por dia. O diabo ficou apavorado com você. Aí, a partir de hoje, até o dia 5 de novembro de 2024, você não ora, você não lê a Bíblia, você mata culto aqui, você faz que nem Jonas, foge da presença do Senhor. Pois eu te digo uma coisa, o mesmo amor que Deus tinha por você, em 2023, que você orou, que você bombou na presença de Deus, é o mesmo amor que Ele continua te amando quando você ficou 1 ano sem orar, quando ficou 1 ano longe da presença de Deus. Amém, queridos? Ah, pastor, então orar e jejuar e ler a Bíblia não vai fazer Deus me amar mais? Não. Vamos ser sinceros aqui, gente? Hein, Zé Roberto? Vamos ser sinceros aqui? Se Deus dependesse da nossa oração, do nosso jejum, da nossa meditação da palavra, da nossa prática de estar, nosso devocional diário, se Deus dependesse disso para nos amar, preciso terminar a pergunta ou não? É isso, Steiner? Como diz o Steiner aqui, estava enrolado. Nós não podemos comprar o amor de Deus com as nossas obras. Eu não oro para Deus me amar mais, eu oro porque eu amo Ele. Eu não jejuo para Deus me amar mais, eu jejuo para me edificar espiritualmente, eu oro para me fortalecer espiritualmente, eu medito na palavra de Deus para me fortalecer espiritualmente. Meus amados, estar na presença de Deus não vai fazer Deus me amar mais, mas vai fazer bem para mim espiritualmente falando, é alimento. É revestimento, é poder de Deus, é maturidade espiritual, é crescimento espiritual, e à medida que eu cresço mais espiritualmente, eu entendo mais o coração do Pai. Querido, Deus te ama desde que você nasceu e sempre vai continuar te amando. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. Foi na presença de Deus, lá no Monte da Transfiguração, que Jesus, viu Elias e Moisés, que lhe falaram sobre a crucificação, sobre a sua morte. Foi no Getsemane, na presença de Deus, que Jesus orou ali, se for possível, passa de mim esse cálice, e se fortaleceu ali no Senhor, e foi, cumpriu a sua missão e morreu por nós na cruz. Foi na presença de Deus que os 120, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo. Foi na presença de Deus que o apóstolo Pedro recebeu a orientação, Deus mudou o coração dele para que ele fosse pregar o evangelho aos gentios. Foi na presença de Deus que Cornélio recebeu a visita de um anjo, orientando ele a convidar Pedro a vir na sua casa para receber a palavra e a salvação. Foi na presença de Deus que Ananias ouviu a voz de Deus dizendo, vai até Saulo, porque ele para mim é um vaso escolhido. Foi na presença de Deus que João, lá na ilha de Pátimos, recebeu a revelação do Apocalipse, do final dos tempos. Na presença de Deus nós geramos milagres. Na presença de Deus, nós recebemos direção do Senhor. Na presença de Deus, nós somos libertos de cativeiros mentais, de pensamentos, de ilegalidade, de religiosidade, de pecado. Na presença de Deus, nós transformamos a nossa vida. Nós geramos um futuro poderoso para nós e para a nossa família. Amém? Continuando aqui na palavra do Senhor, Jonas capítulo 1, versículo 4. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e se fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar.
Então temeram os marinheiros. Esses marinheiros, eu vou falar uma coisa para vocês, esses marinheiros são top. Eu vou explicar por quê. Esses marinheiros são top. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Queridos, olha só que interessante. O barco começou a sofrer, né, com aquela tempestade. E os marinheiros, cada um ali na sua religião, os marinheiros começaram a fazer o quê? Começaram cada um a clamar ao seu Deus. Esses marinheiros não conheciam o Deus verdadeiro. Esses marinheiros não conheciam ao Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Eles conheciam os deuses das suas crenças, né, da antiguidade daquela época. E eles começaram a ver aquela situação do barco, e eles começaram a clamar, começaram a orar, começaram cada um, né, a buscar o seu Deus. E o único que conhecia o Deus verdadeiro, o único que, né, vamos dizer assim, o único crente daquele barco estava fazendo o quê? Dormindo. Como é que pode um negócio desse? O único que conhecia o Deus verdadeiro estava dormindo naquele barco. Sabe, meus amados, existem muitas religiões no Brasil e no mundo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito católico, tem muito espírita e outras religiões que dão 10-0 em muito crente da igreja. Eles oram, eles jejuam, eles fazem obras sociais, eles se dedicam, fazem sacrifícios que estão longe da gente fazer. E nós, meus amados, que temos a palavra, e nós que temos Jesus, e nós que conhecemos o Deus verdadeiro, o Salvador, muitas vezes não fazemos nada. Temos uma vida espiritual muito aquém dessas pessoas que frequentam outras religiões. É como se nós fôssemos como Jonas lá no barco, cada um buscando ali. E você que conhece o verdadeiro Deus, que pode fazer a diferença nesse barco que você está, o que você está fazendo? Você está dormindo. Paulo escreveu: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Meus amados, se a igreja do Senhor não clamar, quem vai clamar ao verdadeiro Deus? Se a igreja do Senhor não fizer a diferença, quem vai fazer a diferença? Nós temos conhecido e nós temos crido que Cristo é o verdadeiro Senhor, aquele que tem poder para mudar qualquer situação. E se nós que temos essa revelação, esse conhecimento, não clamarmos, o que vai ser? Nós temos que nos despertar, meus amados, desse sono espiritual. É tempo
de nós fazermos a diferença no barco que nós estamos. Sair do porão, sair da mordidão, sair do sono, sair da paralisia, sair do ócio espiritual e realmente começar a buscar a Deus de verdade, começar a buscar a Deus para valer. Como disse aquele evangelista, Wai Harbonk, que já morreu, que pregou o evangelho com poder lá na África, ele falou assim: se existe uma lista de instituições no mundo que pode realmente ajudar o mundo, a igreja está em primeiro lugar nessa lista. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Às vezes eu vejo algumas pessoas de outras religiões, eu falo, nossa, se essa pessoa se converter, vai frutificar muito na igreja. Vai frutificar muito. Então, meus amados, vamos despertar, desse sono espiritual e começar a fazer a diferença. Cada um no seu barco, cada um aonde foi colocado, mas vamos começar a fazer a diferença, porque eu, você, nós conhecemos o Deus verdadeiro que realmente pode mudar essa situação. Amém? Continuando aqui no texto, diz assim: então disseram cada um ao seu companheiro, vinde, e lancemos sortes para que saibamos porque nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Adianta, se esconder, não tem jeito. Então lhe disseram, declara-nos, tu agora, porque nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu ele, eu sou hebreu. Até que enfim, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém? Jonas aqui estava assumindo a sua identidade. E nós temos que assumir a nossa identidade nesse mundo. Quem é você? Eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, Salvador do mundo. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, o que é isso que fizeste? Até os marinheiros, que não conhecia, ficaram chocados, pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque eles tinham contado. Disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Presta atenção no versículo 12, que isso é importante. E ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Repita comigo, eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Meus amados, nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade, nós temos que aprender a assumir que a consequência dos nossos atos, das nossas atitudes, decisões erradas e pecados cometidos. Está acontecendo isso na minha vida, está esse caos na minha vida, porque eu errei. Jonas falou, é por minha causa essa tempestade, me joga fora do barco, que esse problema vai acabar. Queridos, Deus chegou para Adão e falou, Adão, você comeu o fruto proibido? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, comeste do fruto que eu ordenei que não era para comer? Foi a serpente que me enganou. Serpente. Aí a serpente, não tinha mais ninguém para culpar, Sobrou. Queridos, a sua vida nunca vai mudar enquanto você não assumir a sua responsabilidade. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Você tem que parar de ficar procurando culpados. Pare de ficar preocupando culpados.
Mas, pastor, há culpados. Aí vem a segunda orientação. Não se faça de vítima, ainda que você seja vítima. Porque se você continuar se fazendo de vítima, você nunca vai ter força para mudar essa situação. Eu sou vítima, eu não posso fazer nada. Esse é o pensamento. Se você continuar se fazendo de vítima, você nunca vai prevalecer. Você tem que abrir mão desse conceito. Ainda que a culpa não seja tua, você tem que se levantar e falar: eu vou mudar essa situação em nome de Jesus. Amém, queridos? Enquanto você ficar dando uma de coitadinho, ou procurando culpados, e não assumir a sua verdadeira responsabilidade, querido, Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Assume a bronca, assume a responsabilidade. Só existe uma pessoa que realmente pode mudar a sua vida: você mesmo. Se posicione em Deus. Tome decisões acertadas na sua vida. Pare de agir como vítima, ou pare de ficar procurando culpados. Haja! Prevaleça contra essa situação pelo poder de Deus. E seja vitorioso em nome de Jesus. Aqueles que ficam na vitimização, aqueles que ficam procurando os culpados, nunca vai sair do lodo, nunca vai sair do fracasso, nunca vai sair do fundo do poço. José não chegou dando uma de vítima lá no Egito. Não é verdade? José não chegou dando uma de vítima lá no Egito. Não, porque eu fui traído pelos meus irmãos, blá, 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 agora estou aqui, tal, tal. Não, ele se levantou, se posicionou em Deus. Foi convidado a pecar, mas ele falou: não, eu não vou cometer tamanho pecado contra o meu Deus. Ele poderia se fazer de vítima ali na terra do Egito, porque ele foi vítima da traição dos seus irmãos, mas ele se posicionou em Deus. E Deus o levantou como a segunda pessoa mais importante do Egito. Se levanta, meu irmão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, se você se posicionar. Enquanto você estiver procurando culpado, se fazendo de vítima, não vai acontecer nada na sua vida. Jonas falou: é eu, o problema aqui é eu. O problema aqui sou eu. E os marinheiros, eles ficam naquela, lutando contra o mar, não querendo jogar Jonas fora do barco. Mas chegou uma hora, no versículo 14, que diz assim: então clamaram ao Senhor. Esses marinheiros, eles eram feras. Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha só que coisa linda. Os marinheiros aqui já se converteram, né? Olha que bênção. E o que eles fizeram com Jonas? Fora do barco. Eles não tinham alternativa. Se eles continuassem com Jonas o barco, aquele barco ia fazer o quê? Afundar. Querido, existem certas pessoas, existem certos empregos, existem certas empresas, existem certas coisas que são tóxicas para nós. Não adianta. Existem amizades que são tóxicas para nós.
E se a gente continuar com essas amizades tóxicas que nos fazem mal, nós vamos acabar afundando com eles. Existem empregos que, se nós insistirmos em ficar naquele emprego, nós vamos afundar no barco. Aquele emprego está afundando a minha vida. Eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas teve uma irmã aqui da nossa igreja que praticamente o ano passado inteirinho ela quase ficou sem vir na igreja. Ela trabalhava num lugar extremamente tóxico que estava fazendo muito mal para ela. Até que chegou uma hora, o que ela fez? Saiu do serviço. Ela saiu do serviço. E ela falou: pastor, depois que eu saí daquele serviço, a minha vida mudou. A minha vida espiritual mudou. Eu vou na igreja todo domingo, eu estou buscando a Deus. E eu fiquei sabendo, na cela, que no último retiro de mulheres que ela foi, ela teve uma experiência com Deus a ponto de dizer que ela estava no colo de Jesus. Oh, maravilha! Mas se ela não tivesse saído daquele emprego tóxico, ela ia afundar. Você está lá, você é encarregado, chefe de seção, na linha de produção, numa fábrica, e está lá aquele cara, né, aquela pessoa lá, é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que você já devia ter mandado ela embora faz tempo, mas você quer ajudar, você quer, né, tentar ali dar uma força, você sabe que se mandar embora vai passar necessidade, aquela coisa toda tal, mas ela está afundando você naquela empresa, ela está prejudicando ali o seu desempenho no trabalho, a linha de produção tal, é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada, você fala com ela, mas ela não aceita, você fala com ela e você sai mal, você vai trabalhar e você volta mal-humorado para casa, porque aquela pessoa te enche, e você não manda embora, porque você está com dó dela, você está com dó dela. É que nem Deus falou para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Aquelas pessoas que ficam naquela empresa, não, é minha empresa, é minha empresa, é minha empresa, a empresa está falindo, a empresa está afundando, a empresa está sugando tudo que ele tem, e ele fica lá, não, Deus vai abençoar, é a minha empresa, é o meu negócio, eu abri esse negócio, é a herança, é não sei o que lá. Querido, tem certas coisas que você vai ter que tirar da sua vida, porque senão você vai afundar junto com ela. Não adianta. Uma vez o irmão perguntou para mim: pastor, até quando eu devo ajudar aquela pessoa? Estou evangelizando, tal, aquela coisa toda, tal. Falei: meu irmão, até quando aquela pessoa realmente quiser ser ajudada e até quando o Espírito Santo falar, para. Porque eu falo com tristeza no coração, meus amados. Existem pessoas que não querem ser transformadas, não querem ajuda, elas querem só sugar, mas não querem ser transformadas. Amizades tóxicas, que você sabe no seu íntimo que não faz bem para você, mas muitas vezes você tem dó, você tem pena, mas está fazendo mal. Então, é como os marinheiros aqui. Eles aguentaram, como é que joga um homem no mar? Vai morrer, vai morrer. Eles aguentaram, até que chegou uma hora que falou: Jonas, não dá. Você vai ter que ir para a água, porque senão esse barco vai afundar todo mundo aqui, todo mundo vai morrer. Então, queridos, nós temos que ter esse discernimento espiritual. Eu sei que é uma linha muito fina entre amar o próximo, aquela coisa toda. Mas às vezes, até Deus, né? Às vezes até Deus fala: olha, não dá, não quer. Está entendendo? Então, procure entender o que realmente faz bem e o que realmente faz mal para a sua vida. Não se afunde junto com essa pessoa, com essa empresa, seja lá qual for a situação. A Bíblia diz no versículo 17, meus amados, que o Senhor preparou um grande peixe
para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Uma vez eu estava conversando com um irmão, né? Processo de conversão ainda. Ele falou: ó, Arthur, o negócio é o seguinte, não vem com lenda para o meu lado, não. Isso aí para mim é lenda. Como é que pode uma pessoa ficar 3 dias e 3 noites vendo a baleia? Isso aí para mim é lenda. Tem certas coisas na Bíblia para mim que é lenda. Eu falei: não, meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Se está escrito, acabou. Tem que acreditar e acabou. Não, tem certas coisas que eu não acredito em lenda. Eu acredito em Jesus, mas não acredito em lenda. Eu falei: mas o próprio Jesus falou que a história de Jonas é real. Aí eu mostrei para ele, Mateus 12:40. Olha o que diz em Mateus 12:40. Deus preparou Mateus 12:40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O próprio Jesus, né? Ele garantiu que a história de Jonas era o quê? Era verdadeira. E a Bíblia, meus amados, é esse livro sobrenatural. A Bíblia é esse livro onde a jumenta reclama porque está apanhando. É onde a jumenta fala. Está entendendo? É um livro sobrenatural, aonde Deus manda corvos sustentar um profeta com pão e com carne. É um livro de milagres, e nós temos que acreditar tudo que está escrito aqui, e ver o Deus, né, ver esse Deus maravilhoso como o Deus do impossível, ver o Deus que pode todas as coisas, Deus que fala com os animais, que faz os animais falar, que usa a baleia como Uber. Esse é Deus poderoso. Já o Jonas pegou o Uber aqui para Nínive, baleia Uber. Amém? Nós temos que crer em toda a Bíblia, é um livro sobrenatural. Jesus com 5 pães e 2 peixes alimentou mais de 5.000 pessoas. E é assim que acontece, andou sobre as águas. É um livro sobrenatural. Amém? Em Jonas capítulo 2, Jonas vai lá para o fundo da baleia. E fica lá 3 dias. E a Bíblia diz: orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe. E disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia, 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 aleluia. Olha o versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Meus amados, o livro de Jonas, ele mostra a misericórdia de Deus na individualidade, e ele mostra a misericórdia de Deus na coletividade. E aqui nós vemos a misericórdia de Deus na individualidade. Nós vemos aqui Deus tendo misericórdia de Jonas. Nós vemos aqui Deus tratando com Jonas, né? Nós vemos aqui Jonas se arrependendo, buscando ao Senhor no ventre da baleia. E ele se arrepende, e Deus então perdoa Jonas. Meus amados, o arrependimento é a base para nós sermos aceitos por Deus. Amém? Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento é a base. O arrependimento é o que Deus precisa ver no nosso coração, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos abençoe, para que Ele derrame salvação nas nossas vidas. Amém? A Bíblia diz, o salmista escreveu: a um coração quebrantado, o Senhor não resistirá.
O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Até o próprio rei Acabe, que era uma pessoa maligna, marido de Jezabel, quando o profeta Elias mandou uma carta para ele, dizendo que ele ia morrer pelo pecado na vinha de Nabote, a Bíblia diz que Acabe colocou roupas, roupas de saco, jogou pó, cinza na cabeça, se arrependendo, clamando misericórdia a Deus. E Deus falou para Elias: veja como Acabe se arrepende, veja como Acabe está quebrantado, por isso não farei contra ele o mal que eu disse que faria. Então, queridos, tudo que Deus precisa ver em mim e em você, o que é? Arrependimento no coração, um arrependimento genuíno e verdadeiro, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos abençoe. Não importa a multidão dos seus pecados, se houver arrependimento no seu coração, Deus irá te perdoar em nome de Jesus. Não fique se martirizando, não fique se condenando, só se arrependa, vai até a presença de Deus e receba graça, perdão e misericórdia para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você não precisa viver debaixo dessa pressão, dessa cobrança, não. Você pode receber esse alívio, esse perdão e o refrigério através da presença do Senhor. Amém? Jonas capítulo 3, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que veio para Jonas era diferente da primeira, sim ou não? Sim ou não? Vocês vacilaram agora, hein? Vocês vacilaram. A segunda palavra que veio para Jonas era diferente da primeira, sim ou não? Agora não vale mais. Não. A vontade de Deus para a vida de Jonas, a direção de Deus para a vida de Jonas continuou a mesma. Por quê? Porque Deus não tem que se adaptar à minha vontade, mas eu tenho que me adaptar e receber a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Deus não vai mudar nada por causa de você não, meu filho. É a vontade dele que prevalece. É a vontade dele que prevalece, não é a tua. Você tem que se moldar a ele e não ele se moldar a nós. Jonas tinha que se submeter à vontade de Deus. E Jonas vai até Nínive e começa a pregar: 40 dias e essa cidade será destruída. 40 dias e essa cidade será destruída pelo juízo de Deus. Era a mensagem de Deus para a terra de Nínive. Alguns pastores, alguns ensinadores dizem assim: olha, não traga uma palavra dura para a sua igreja, não fale sobre o inferno para não assustar o povo. Essa mensagem não atrai multidão. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é uma mentira? Mentira é o contrário da verdade. Nossa, pastor, que revelação. Que profundo. Você não sabia dessa, Mateus? Aprendeu agora? A mentira é o contrário da verdade. Mas sabe o que é mentira também? É quando eu prego
só uma parte da Bíblia e não prego a outra parte, eu também estou mentindo. Isso também é mentira. Se eu pregar só uma parte da palavra e não pregar a outra parte da palavra, eu também estou mentindo para vocês. Eu tenho que pregar que Deus é amor, mas eu tenho que pregar que Deus é fogo consumidor. Eu tenho que pregar que existe o inferno, mas eu tenho que pregar que existe o céu. Eu tenho que pregar que existe anjo, mas eu tenho que pregar que existe demônio. Eu tenho que pregar, nós temos que pregar toda a palavra de Deus. Quando eu prego a meia verdade, não existe meia verdade, é mentira. É mentira. Nós temos que pregar tudo. Nós temos que pregar toda a palavra de Deus. Não fala do inferno, não fala da condenação. Fala que Deus é amor, fala que Deus é misericórdia, fala que Deus perdoa. Sim, claro. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é graça. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Deixa eu tomar uma aqui para melhorar. Mas Jesus também disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão lá no céu. Então, queridos, nós temos que pregar toda a verdade da palavra de Deus, amém? E Jonas foi lá, 40 dias, e essa cidade será subvertida. E meus amados, Jonas, ele conseguiu algo que nenhum evangelista que eu conheço conseguiu, que nenhum avivalista que eu já ouvi falar conseguiu. Jonas conseguiu o que Jesus não conseguiu, o que Paulo não conseguiu, o que Pedro não conseguiu, o que o Billy Graham não conseguiu. Jonas, ele conseguiu ganhar toda uma cidade para Deus. A Bíblia diz que desde o maior até o menor, até o rei, todo mundo se converteu, se arrependeu dos pecados daquela cidade. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, versículo 5, Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, até o rei, até o presidente, olha lá, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu de pano de saco, assentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, não bebam água. Até os animais tiveram que se converter, tiveram que jejuar. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quando Deus viu as obras deles, olha lá, e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ao contrário dos dias de Noé, ao contrário dos dias de Sodoma e Gomorra, essa cidade foi poupada, porque houve um avivamento tão grande que todos os moradores se arrependeram e clamaram fortemente a Deus. Jonas foi o evangelista da Bíblia de maior sucesso. Sim ou não? Foi. Quem que ganha ganhou a cidade toda. Até os animais, até a cabra teve que jejuar. Não escapou ninguém.
Mas olha só a contradição. E isso mostra, meus amados, antes de entrar no próximo tópico, isso mostra, meus amados, que Deus, Ele não faz distinção de raça, né? Não faz distinção de nada, de riqueza, de pobre, de rico. Tudo que Deus quer é o arrependimento, não importa a nação. Essa nação, ela era inimiga do povo de Israel. Mas mesmo assim, Deus perdoou essa cidade e preservou essa cidade. E essa cidade, ela não foi destruída. Amém? E queridos, Jonas, ele conseguiu algo, como eu já disse aqui, que nenhum evangelista conseguiu. E Jonas deu glória a Deus, sim ou não? Jonas ficou alegre, ganhei uma cidade inteira para Jesus, aleluia, sim ou não? Jonas começou a adorar a Deus, obrigado Senhor, porque eu sou o único profeta que ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Não! A Bíblia diz que Jonas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jonas se desgostou-se extremamente e ficou irado. Não acredito que essa cidade inteira se converteu. Olha o versículo 2. E orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente, eu sabia que é Deus, misericordioso, tardio em irar-se, grande amor, e que se arrepende do mal. Queridos, Jonas, ele foi usado por Deus para salvar aquela cidade. Mas ele não recebeu o galardão. Ele não recebeu o galardão. Jonas é uma contradição. Ao mesmo tempo que ele ganhou aquela cidade toda para Deus, ao mesmo tempo ele foi o único pregador que pregou, mas esperava que as pessoas não se convertessem. Então, a obra que Deus fez através da vida de Jonas foi grande, mas Jonas não recebeu o galardão de Deus por isso, porque ele não queria que aquela cidade se convertesse. E aí, meus amados, nós aprendemos o seguinte: faça a obra de Deus de tal forma que você receba galardão. Faça a obra de Deus de tal forma que Deus receba o teu ministério. Faça a obra de Deus de tal forma que ela gere galardão para você lá na glória. Não faça a obra por pressão, não faça a obra por constrangimento, não faça a obra para aparecer para as pessoas, não faça a obra por nenhuma motivação errada no coração. Faça a obra, faça como se estivesse fazendo para Deus mesmo, com a motivação correta. A obra não pode ser um fardo. Hoje eu tenho célula, hoje eu tenho que chegar mais cedo na igreja para ensaiar para o Ministério do Louvor, hoje eu tenho que fazer aquela visita, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que preparar, não, hoje eu tenho que ministrar na reunião de oração, hoje eu tenho... Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos de mais levitas, nós precisamos de mais líderes de célula, nós precisamos de mais professores do Ministério Infantil, nós precisamos de mais assistente, nós precisamos de mais gente no projetor, nós precisamos de mais pessoas em todas as áreas da igreja. Mas eu digo para você, se você está aqui fazendo a obra de Deus de mau grado, eu prefiro que você pare.
Ainda que haja necessidade, eu prefiro que você pare, que você ore, que você tire tempo com Deus, que você ressuscite, para realmente fazer algo que gere galardão na sua vida. Eu tenho que fazer a obra de Deus com alegria no coração. Você vai aqui ensaiar, vai chegar mais cedo aqui, 8 horas da manhã, no domingão, para ensaiar, para ministrar para a igreja, venha com alegria no coração. Vai chegar mais cedo porque faz parte da assistência, venha com alegria no coração. Tem que preparar para pregar para as crianças, faça com alegria no coração. Vai ajudar na manutenção aqui da igreja na semana, faça com alegria no coração. Faça para Deus, faça com amor. Ontem à tarde eu estava pregando aqui no batismo, hoje de manhã eu preguei aqui na igreja, agora à noite estou pregando aqui para vocês, e eu faço isso com alegria no coração. A escala está pesada, a escala está pesada, a escala está pesada. Sai da escala então. Porque se é pesado, não gera galardão. Não gera galardão, meus amados. Nossa, hoje tem célula. Aí não flui, não cresce, não tem a presença de Deus. E você fica ainda questionando. Por quê? Por quê? Por quê? Por que não vai para frente? Por causa do coração errado. É um fardo ou é uma alegria? Faça a obra de Deus de tal forma que você receba o galardão do Senhor. Amém, queridos? Jonas, finalizando, caminhando para o final, Jonas, ele arma uma cabana. Ele arma uma cabana, aonde ele vê de longe a cidade de Nínive, esperando a destruição, mas ela não acontece. E Deus, do dia para a noite, faz crescer uma boboreira, e aquela boboreira gera uma sombra gostosa na cabana de Jonas. E Jonas fica todo alegre, todo contente. Mas no dia seguinte, Deus manda um bicho ferir aquela boboreira. E aquela boboreira morre. E Jonas fica irado, Jonas fica bravo. E aquele vento, aquele vento trazendo aquele calor. E o sol começa, acho que o Jonas era careca, começa a queimar a cabeça do Jonas. E Jonas fica irado. Jonas fica irado. E Deus fala para Jonas: Jonas, você se preocupa, você fica se condoendo por uma aboboreira que você não cuidou, que você não fez nada por ela, que um dia cresceu e depois no outro dia morreu. E eu não vou me condoer por uma cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabe discernir a mão direita da esquerda. E aqui, meus amados, nós vemos o coração de Deus. Dá a entender aqui que Jonas ele não foi tratado por Deus, né? Ele responde para Deus: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Jonas, ele queria que aquela cidade fosse destruída. Jonas queria que os inimigos de Israel fossem mortos. Querido,
Se Deus mandar você pregar o Evangelho para aquela pessoa que puxou o teu tapete, que te traiu, que te caluniou, que roubou dinheiro de você, que tomou o teu lugar na empresa através de mentira, de fraude, e o Espírito Santo vem sobre você e fala, vai lá e fala de Jesus para ele. Fala do meu amor para ele, que eu vou salvar ele, que eu vou restaurar a vida dele. Você iria? Porque nós estamos aqui julgando Jonas, é ou não é? Nós estamos aqui julgando Jonas. Mas se fosse nós? Vou dar um exemplo terrível aqui agora. Não vou nem falar de ninguém aqui, porque isso não vai acontecer em nome de Jesus. Vamos supor que um homem, ele tem uma família. Ele está ali na sua casa com a sua família. Presta bem atenção. Ele está ali na sua casa com a sua família, jantando. E de repente chega ladrões lá, é um assalto. E um deles está drogado, está nervoso, está cheirado de cocaína. E passa aquela moto do guardinha à noite lá que faz, que dá aquele sinal michuruca lá que não resolve o problema de ninguém, né? Só para tomar dinheiro. Passa o guardinha da moto lá e faz aquele barulhinho. E o cara está drogado, está nervoso, está ali chapado de cocaína. Ele perde a cabeça e mata a sua mulher, a sua filha e o seu filho na sua frente. Mas eles não escapam da polícia. E a polícia prende aqueles ladrões. E o chefe daquela família, o pai que enterrou a mãe, a filha, o filho, ele é crente. E ele vai orar, ele vai buscar a Deus. E quando ele vai orar e vai buscar a Deus, o Espírito Santo fala para ele: vai visitar aquele ladrão lá na cadeia e fala do meu amor, fala do meu evangelho, que eu vou fazer uma obra na vida dele. E aí? O que nós faríamos? O que eu faria? O que você faria? Porque o povo da Síria era um povo cruel contra Israel. Era um povo que agia com crueldade sobre os filhos de Israel. Jesus disse: amai os que vos perseguem, os que vos caluniam, amai os vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos. É por isso que eu digo, meus amados, nós temos que entrar muito na presença de Deus, para poder amadurecer e entender mais o livro de Jonas e praticar o que nós aprendemos aqui. Jonas foi o pregador que não queria que a sua plateia se convertesse. E existe um outro pregador que o nome também começa com J, que é Jesus, que pregou e queria tanto que as pessoas se convertessem, que morreu por eles. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia por causa da desobediência. Mas Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, por causa da sua obediência. Jonas não recebeu o galardão por aquilo que fez, embora fosse uma grande conquista. Mas Jesus recebeu o nome que é acima de todo nome. Amém, queridos? Que nós sejamos como Jesus, que nós possamos ser usados como Jonas, mas com o coração de Jesus. Amém, queridos? O avivamento
ele tem que começar dentro de nós. O avivamento, ele tem que começar dentro de mim, antes de eu conseguir avivar outras pessoas. Primeiro tem que acontecer aqui, ó, dentro do nosso coração. É só um coração incendiado que vai conseguir incendiar outros corações. Se houver frieza no seu coração, você não vai incendiar ninguém. Você não vai ganhar ninguém para Jesus. Primeiro você tem que receber esse fogo, esse avivamento espiritual dentro de você, para que você possa ir e pregar o Evangelho a toda criatura em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos querem ser usados por Deus? Aleluia! Então, feche os seus olhos e ore a Deus e fala: Senhor, eu quero ser esse farol, eu quero ser essa flecha, eu quero ser esse Jonas, mas com o coração de Jesus.